Olá, bom dia! Bem-vinda a mais uma aula da Escola Professora Filamita. Primeiramente, eu vou fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia. Que Tu venha derramar das Tuas bênçãos sobre cada família aqui representada. Tu conhece a necessidade de cada um e que Tu venha dar a cada um deles, Pai, uma semana maravilhosa na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos à nossa chamada? Ana Clara, Andresa Caroline, Antônio Fernando, Breno Alexandre, Bruno Emanuele, David Lohan, Esdras Samuel, Esté Samara, Kleber Lucas, Laís Helena, Maria Eduarda, Miguel Russo, Midson Maia, Ravi Bragança e Arliane Tavares. Muito bem, são todos presentes, isso é maravilhoso. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, que tem como tema as palavras paroxítonas. Hoje nós vamos trabalhar a questão da sua acentuação e da sua justificação, ok? Então, quanto à tonicidade, as palavras se classificam em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos lá repetir? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mas vamos lá. O que é paroxítona? É quando a penúltima sílaba é acentuada e a última sílaba termina em R, X, L, I, IS, ão e ditongo. Então eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos. Não, mas o quê? Eu não creio. Bora lá. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos trabalhar as paroxítonas, né? Quanto à acentuação e quanto à justificação. O que é uma palavra paroxítona? É quando a penúltima sílaba é mais forte e é acentuada, e a última sílaba ela pode terminar em X, R, L, ão, I, is e ditongo. Vamos lá acentuar algumas palavras e fazer uma pequena análise? Então vamos lá. Eu tenho a palavra repórter, né? Então eu tenho aqui última, penúltima e antepenúltima. Toda paroxítona, quando tem a penúltima sílaba mais forte e a última terminar em E, essa paroxítona ela é obrigatoriamente acentuada. Então eu tenho aqui repórter, paroxítona terminada em R, e porque a penúltima sílaba é a mais forte. Vamos à palavra tórax. Qual é a sílaba mais forte? A última ou a penúltima? A penúltima. Então, quando a penúltima sílaba for a mais forte, ela é acentuada, porque a última sílaba termina em X, como o repórter termina em R. Eu tenho a palavra fácil. Fácil. Então, a sílaba mais forte é o Fá e termina em L. Então, obrigatoriamente, eu tenho uma paroxítona terminada em L. Eu tenho a palavra álbum. Álbum. Aqui eu tenho uma dissílaba, né? Então, a sílaba mais forte é a penúltima. Então, obrigatoriamente, ela é acentuada. E por que ela é acentuada? Porque a penúltima sílaba é a mais forte e a última termina em um. Aqui eu tenho outro exemplo. Lápis. Lápis. A sílaba mais forte é a penúltima ou a última? É a penúltima. Então, obrigatoriamente, ela é acentuada. E é uma paroxítona terminada em is. Eu tenho a palavra mistério. Mistério. Lembra quando nós aprendemos o que é ditongo? É um encontro de duas vogais
na mesma sílaba. Então, toda paroxítona terminada em ditongo, obrigatoriamente, ela é acentuada na penúltima sílaba. E ela é acentuada porque a penúltima sílaba é a mais forte e porque a última termina num ditongo, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Agora vamos tratar sobre a justificação. Como é que eu vou justificar o acento gráfico dessa palavra quanto à tonicidade? Então eu tenho aqui uma paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em X, paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em paroxítona terminada em is e uma paroxítona terminada em ditongo. Mas a questão é, todas as palavras paroxítona elas são acentuadas? Não. Vamos lá repetir? Só as que terminem em R, X, L, I, is, ão e ditongo. E aqui nós temos alguns exemplos de uma palavra paroxítona não acentuada. Por que que ela não é acentuada? Porque a penúltima sílaba continua sendo a mais forte, mas ela termina em A. Então ela não deixa de ser paroxítona. Ela apenas não é acentuada porque ela não termina em nenhuma dessas classificações. Então eu tenho apenas aqui uma palavra paroxítona. Eu tenho a palavra caderno. O que eu vou analisar? Ela terminou em O. Ela está acentuada? Não. Então ela é uma paroxítona não acentuada. Eu tenho a palavra loja. A sílaba mais forte é a penúltima, mas ela não é acentuada porque termina em A. Só são acentuadas as palavras que terminam, vamos lá repetir? R, X, L, I, is, ão e ditongo. Então, nossa aula de hoje é sobre paroxítona, acentuação e justificação. Dando continuidade à nossa aula de matemática, temos como tema hoje, sabendo-se que é uma aula de revisão, né? Nós vamos trabalhar as propriedades da adição e as propriedades de multiplicação, ok? Então, as propriedades de adição são comutativa, associativa e elemento neutro. De multiplicação, comutativa, elemento neutro, associativa e distributiva. E vale a pena ressaltar que quando eu for trabalhar aqui, eu vou usar o mesmo sinal de associação, mas sinais de operação diferente. Quando eu trabalho associativa, mesmo sinal, sinal de associação. Quanto à multiplicação, mesmo sinal de operação e o mesmo sinal de associação. Agora vamos resolver algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Então quando eu falo comutar, significa que eu estou dizendo trocar, né? Como nós temos ali no exemplo. 4 mais 3 é igual a 7. Ou 3 mais 4 é igual a 7. Então o que eu pude perceber? Eu troquei, né? Mas o resultado foi o mesmo. Então dá-se o nome de uma propriedade comutativa. Nós temos também o elemento neutro. Como eu já falei na aula anterior, o elemento neutro da adição é o zero. O que quer dizer? Qualquer número natural adicionado ao zero, ele não altera o valor, ele permanece o mesmo. Nós temos ali como exemplo 5 mais 0. 5 mais 0 é igual a 5. Mesmo que eu somasse 14 mais 0, 100 mais 0, 23 mais 0, o resultado não se altera, perdão. Aqui nós temos a outra propriedade de associativa. Associar significa que eu vou trocar a numeração dos numerais que estão dentro do sinal de associação com o de fora de várias maneiras, mas o resultado vai ser o mesmo. Então vamos lá. Eu tenho 2 mais 3 são 5. 5 mais 4 é igual a 9. Então vamos associar esse daqui de várias formas. O que eu vou fazer? Aqui nós temos elementos que estão dentro do parênteses e temos elemento que está fora. Mas alterou o resultado?
Não, eu sempre terei o mesmo resultado. Então, eu associei de várias formas, mas o resultado permanece. Então, eu vou fazer aqui, ó. 4 mais 2, fecha parêntese, mais 3. 4 mais 2 são 6. 6 e 3 são 9. Então, eu associei de várias formas, mas o resultado foi o mesmo. Então, bora lá revisar? Comutativa de adição, sinal de operação mais números naturais. Então, eu alternando os números naturais, o resultado sempre será o mesmo. Elemento neutro, o elemento neutro da adição sempre será o 0. E aqui, associativa, eu vou associar os elementos que estão dentro do parênteses com o elemento que está fora, sem alterar o resultado, ok? Agora vamos às propriedades da multiplicação. A propriedade da multiplicação, eu vou usar o sinal de multiplicação e o sinal de associação, que é o parêntese, certo? O que eu pude perceber aqui? Quanto à comutativa da adição, quanto à comutativa de multiplicação, a única coisa que modificou é o sinal de operação. Aqui eu tenho adição e aqui eu tenho multiplicação. Se eu multiplicar 4 vezes 5 são 20, ou 5 vezes 4 vai permanecer 20. E aqui eu tenho o elemento neutro da multiplicação, que por sua vez é a unidade. Então, todo e qualquer número natural multiplicado a unidade, o resultado é o mesmo, não se altera. Então, o elemento neutro da multiplicação é a unidade. Aqui nós temos a associativa, que eu vou resolver igual como eu fiz a propriedade de adição. Eu também só vou trocar o resultado. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3. Quanto é que é, turma? São 6, né? 6 vezes 4, 24. Ou eu posso colocar, ó, 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então, eu associei de várias maneiras um número externo com os dois numerais internos, mas o resultado permaneceu o mesmo. E a propriedade distributiva, muitos de vocês confundem a propriedade associativa com a propriedade distributiva. Vamos lá. Aqui eu tenho sinal de multiplicação, sinal de multiplicação, sinal de multiplicação e aqui eu tenho uma subtração. Então significa que, embora elas estejam usando o sinal de associação e sinal de operação diferente, então aqui eu posso distinguir entre a associativa da distributiva. Vamos lá resolver essa questão? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer de duas formas, tá? Abro parênteses, 3 vezes 6 menos 3 vezes 2, certo? 3 vezes 6 são 18. 3 vezes 2 são 6. Quanto é que é 18 menos 6? 12. Pronto. Então, eu distribuí os numerais e achei um valor que é um número natural. Como é bom estar com vocês novamente. Quem sabe me dizer qual é o dia que nós comemoramos hoje? O Dia Internacional da Mulher. E nós sabemos o quanto nós mulheres fazemos parte de todo esse processo da civilização, certo? Então nós temos como data atual, dia 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Eu vou deixar um versículo para vocês que se encontra em Provérbios 31:10, que diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os dos mais finas joias. Então, o nosso valor enquanto mulher, ele é muito grande. Agora eu vou ler uma poesia para vocês que fala o seguinte: a mulher e o tempo. Mulher resultante da criação, Deus não mediu esforço na sua formação.
lhe deu sabedoria em qualquer situação, pois diante de qualquer circunstância, nós mulheres estamos de prontidão. Ser mulher é algo colossal. Vem as agruras da vida, a medida das tormentas parece banal. Nós lutamos, enfrentamos e tudo nos parece descomunal. Ser mulher é fortaleza, resignação. Afinal, nosso Deus nos liberou sapiência. Mulher é aquele ser que luta por sobrevivência e igualdade, embora muitas batalhas lhes custaram a vida. Nós mulheres nos tornamos destemida. Ser mulher não é ser sexo frágil, não. E ela lhe foi dado a maternidade. Através dela, o fôlego da vida lhe foi presente e emprestado. Porém, a muitas, ser mãe lhe foi negado. Ser mulher não é só 8 de março, não. É todo instante, é toda circunstância. Seja mãe, esposa, em outras áreas da vida que há. Nunca perca a esperança. Ser mulher é se reinventar. E aqui eu deixo essa flor para vocês. Ser mulher é ser mãe, é ser esposa, é a todo instante. E a cada situação da nossa vida, a gente como mulher se reinventa e começa tudo de novo. Parabéns a todas as mulheres, mães dos meus alunos.